Os interessados em concorrer nas eleições deste ano podem, a partir de hoje, lançar campanhas de financiamento coletivo online. A popular vaquinha é só uma das novidades nas regras para arrecadação de recursos. E para falar sobre este assunto, está aqui, ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Taurines. Boa tarde, coordenador. Boa tarde. Coordenador, como é que vai funcionar aí essa vaquinha online? Ela começa a valer a partir de hoje e esses recursos podem ser usados a partir de quando? É uma novidade, uma inovação para as eleições de 2018. Começou com a reforma eleitoral do ano passado. As empresas especializadas em arrecadação, financiamento coletivo, devem se cadastrar na Justiça Eleitoral. Começou o cadastramento a partir de 30 de abril. Hoje nós já temos 20 empresas cadastradas em âmbito nacional, já homologadas, e 39 em processo de cadastramento. Elas apresentam a documentação tudo online e a partir desse momento os pré-candidatos, tem que ficar bem claro que nesse momento nós não temos candidatos, apenas pré-candidatos se contratam essas empresas homologadas e passam a apresentar seus nomes para arrecadação. Mas esse dinheiro não pode ser utilizado. Ele somente poderá ser utilizado após as convenções partidárias, o registro da entrega do requerimento de registro de candidatura. Depois que esse pré-candidato tiver a candidatura dele homologada pela convenção partidária. Isso. Aí, homologado, ele tem que apresentar o requerimento à Justiça Eleitoral, aí será atribuído um CNPJ para esse candidato, será aberta uma conta bancária específica, aí que o recurso será transferido ao então candidato. Caso esse pré-candidato hoje não seja aprovado por convenção partidária, não desista da candidatura ou tem algum problema, a empresa devolverá os recursos aos doadores. Então, é condição para a utilização desse valor a candidatura. E existem vários requisitos para as empresas serem cadastradas ao TSE, que estão elencados na resolução da Justiça Eleitoral. A empresa deve ser especializada no financiamento coletivo, que é essa arrecadação. Existem regras também para os doadores, que só podem ser pessoas físicas. Não pode, isso na regra geral de doação para a eleição de 2018, não pode ultrapassar um montante de 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. E no caso específico, para financiamento coletivo, o valor diário não pode ultrapassar R$ 1.064. Essas empresas irão divulgar e os pré-candidatos... Que é esse valor diário? No caso do financiamento coletivo, a pessoa pode transferir para essas empresas de financiamento R$ 100, R$ 50, só que não pode ultrapassar esse montante de R$ 1.064. Uma pessoa não pode doar para a empresa, tipo, R$ 2.000. Não pode. É proibido pela zona do TSE. Lembrando que o limite maior, o máximo que uma pessoa física pode doar, no geral de toda a campanha, é 10%. Agora, essas empresas aí são empresas especializadas em arrecadação online. E financiamento coletivo. E aí, quando o cidadão faz a doação, ele faz para um pré-candidato específico? Isso, é isso? Tem um nome, essa empresa vai divulgar, essa pessoa já estão arrecadando, hoje de manhã já tem várias empresas, essas 20 empresas já tem alguns pré-candidatos já arrecadando um certo montante, já considerável a nível nacional. Alguns pré-candidatos já saíram na frente em arrecadação. E aí o contrato, a Justiça Eleitoral não interfere nesse vínculo entre o doador e essa empresa de financiamento coletivo. O pré-candidato contrata essa empresa de financiamento coletivo e o doador, a pessoa física, vai até essa empresa de financiamento coletivo. A Justiça Eleitoral recebe as informações
dará transparência, as empresas também têm que dar transparência dessas informações. Os sites são individualizados, cada empresa tem um tipo de site, uma forma de transparência, tem um layout definido pela Justiça Eleitoral, e isso é dada divulgação. Quando do registro de candidatura, aí a relação de todas as pessoas físicas que doaram para aquele candidato serão transferidas e constarão da prestação de contas da Justiça Eleitoral. E aí que se poderá gastar o recurso, porque aí teremos o candidato. Então, basicamente isso, esse é o momento da arrecadação. E qual que é a vantagem disso? É talvez surgir novas lideranças. Qual que é o ponto positivo dessa arrecadação? Porque muitas vezes quem está no poder, quem é detentor de um cargo, já tem visibilidade. E uma nova liderança não tem como financiar sua campanha, então quer apresentar seu nome à sociedade. O cuidado que a Justiça Eleitoral orienta é pré-candidatura. Então, não pode pedir voto. Então, assim, é uma situação diferente, não temos jurisprudência, é uma novidade, em outros países isso já acontece. E as normas estão todas elencadas. No site do TRE Mato Grosso tem toda a orientação, temos perguntas e respostas, detalhando todos os procedimentos. E terá toda a fiscalização do TRE. O TRE e a legislação evoluiu nas últimas eleições. Por exemplo, a primeira eleição geral, sem doação pessoa jurídica, que dificultava muito o controle. Porque o que acontecia, toda vez que a Justiça Eleitoral detectava um indício de um caixa 2 ou de uma declaração não informada, quando se questionava, muitas empresas falavam, não, eu não sou fornecedor, eu sou doador. Hoje não, a pessoa jurídica só pode ser fornecedora. Então, hoje nós temos um limite, para você ter uma ideia, hoje o limite para governadores, para o candidato a governador, será de 5,6 milhões. O declarado do eleito na última eleição foi quase 30 milhões. Então, aí você pode me questionar, mas como fará uma eleição com o 20% do valor? Mas hoje como que se detecta talvez o caixa 2? Ou comprovar que o gasto é maior do que o declarado. Se uma pessoa ganha R$1.000 e tem um cartão de crédito de 20 mil, tem uma coisa errada. E a sociedade irá nos ajudar a comprovar que o custo da campanha, o gasto da campanha eleitoral nas ruas é maior do que aquele limite de campanha. Pegando esse exemplo aí que o senhor citou, coordenador, de a campanha ao governo do atual governador Pedro Táxi custou 30 milhões quase pela prestação de contas oficial, mais de 29 milhões. Isso. Agora pode gastar 5 milhões e 600. Sim. Isso significa que a fiscalização será ainda mais difícil, não é? O que nós temos que entender é que a fiscalização não depende de um órgão. E nessa gestão agora, liderada pelo desembargador Márcio Vidal, o TRE ingressou à rede de controle de Mato Grosso, que é uma integração entre os órgãos, todos os órgãos de controle que atuam em Mato Grosso. Então, nós estamos buscando apoio, a experiência de auditores, da Polícia Federal e tentando atrair a sociedade para que ajude na fiscalização. Porque a estrutura da Justiça Eleitoral é muito pequena, vai estar em todos os municípios do estado, em todos os locais. Mas nós temos desenvolvido aplicativos e cruzamento de dados, inteligência artificial. Constituímos uma primeira experiência em 2016 de um núcleo de inteligência nacional e estamos avançando para 2018 com o núcleo de inteligência. E tem um outro problema na campanha, quando reduziu aí o valor que pode ser gasto. Sim. O político, quando se elege, às vezes ele é acusado de superfaturamento. No caso agora da campanha eleitoral, o risco é o do subfaturamento. Quer dizer, declarar muito menos do que na realidade ele gastou. Na verdade, para se fazer campanha precisa de recursos. O que nós temos que garantir é que se declare, se preste conta com a campanha real.
e a Justiça Eleitoral irá fiscalizar. Fiscalizar e deve também saber quanto é que custa aquele tipo de serviço. Sim, sim. Essa questão da precificação é um dos objetivos e que nós queremos dar transparência total para todos. Coordenador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado.